Gente, a partir de janeiro de 2025, o Lula assume a presidência dos BRICS. Sai a Rússia e entra o Brasil. Deus sabe o que faz, né? Porque, gente, sabe o que vai acontecer agora com o doido do Trump assumindo lá o Império Americano? Ele vai vir com tudo contra a China, né? O Trump já disse que vai proteger a indústria nacional, vai fechar, vai aumentar a tarifa chinesa, quer que a indústria produza. Um monte de velho americano, não sei onde é que eles vão produzir, mas tudo bem. Quer que a indústria americana produza, né? E ele vai vir com tudo contra a China. E vai vir para o Brasil com a ajuda da extrema-direita e a ajuda daqueles que se dizem patriotas, mas não são, dizendo para o Brasil obedecer aos Estados Unidos. Por quê? Porque na figura dos americanos, o Brasil sempre pertenceu aos americanos. Para os americanos, a América é uma só. O Brasil é deles, o Chile é deles, a Argentina é deles. Para o americano, a América toda é deles. Então o Trump vai exigir que o Brasil obedeça os Estados Unidos, já que o Brasil é o quintal deles e os americanos acham que o Brasil é deles. Aí é que entra o X da questão, porque Lula vai estar presidindo o BRICS, que não é da América, mas que representa 60% do PIB mundial, vai estar com a gigante China e o grande exército da Rússia, né? Então, o Lula vai estar fazendo um equilíbrio nisso daí, né? O Lula, com certeza, não vai largar o BRICS para ser tapete para os americanos passarem em cima como a direita quer. Porque o que a direita do Brasil quer é que o Brasil vire um tapete para os americanos passar em cima. Eles sempre acharam que o Brasil tem que ser o lixo dos americanos, né? Só que o Lula não pensa assim, muito menos o povo da esquerda. Então, o Lula vai ter que estar ali de forma equilibrada, dizendo, não, aqui nós não queremos confusão nem com vocês e nem com a China. E o Lula vai estar na presidência do BRICS, ou seja, vai fazer a moeda do BRICS, tá? Então, tu consegue imaginar se na presidência do Brasil tava o mequetrefe, hein? Sabe o que ia acontecer? O Brasil ia virar de vez o tapete para os americanos pisarem. Porque os americanos já não sabem o que é o Brasil. Para eles, a América é toda deles. Você pode perguntar, onde é que você mora? Eles dizem, na América. Como se a América fosse toda deles. Eles foram criados para achar que são donos da América, né? E aqui no Brasil tem gente que pensa igual aos americanos, né? É a extrema-direita, que quer entregar o Brasil há muito tempo. Entregar os pedaços do Brasil. Entrega madeira, entrega o povo, entrega água, entrega tudo. Eles querem entregar. Aí, o Brasil, Deus sabe o que faz, colocou Lula, que não vai se ajoelhar pro Trump nem a pau. Vai se ajoelhar o Trump. Lula vai fortalecer os BRICS, vai criar a moeda dos BRICS e nós vamos, sair dessa confusão mais fortalecidos. E bolsonarista, que é igual intestino. Ou está preso, ou está preparando uma grande cagada. Tu tá sabendo que a jornalista Natuzaneri foi atacada por um bolsomínio dentro de um supermercado? Pois é, meu amigo, esse povo aqui, ó, não toma jeito não. Se liga. A jornalista estava de boa, fazendo suas compras em um supermercado lá de Pinheiros, quando foi abordada por um homem que perguntou assim para ela, você é jornalista da Globo News? Até aí tudo bem, né? Mas o bolsominion, não satisfeito, começou a atacar a jornalista, dizendo que a culpa do Brasil está do jeito que está, quebrado. Era culpa da Globo Lixo e que pessoas como ela deveriam ser aniquiladas. Meu amigo, mesmo a mulher que acompanhava o bolsominion pedindo para ele parar, que a jornalista só fazia o trabalho dela e bababá, bababá, ele não parou. O bolsominion raivoso agitou o supermercado e chegou até polícia. Aí, meu amigo, descobriram que o bolsominion é um policial civil de Tarcísio. E agora o bolsominion poderá ser exonerado de sua função. Olha que dó. É por isso que eu afirmo para você, essa gente de bem é a pior gente que tem. Força na peruca, porque 2025 chegou e tamo firme para divulgar o rostinho dos cidadãos de bem.
Como esquecer do dia que Bolsonaro inaugurou uma ponte que, para entregá-la, custou muito mais do que para construí-la? Ou seja, a festa que o Bolsonaro fez, a propaganda ali política que ele criou em cima da ponte para inaugurar, custou muito mais caro do que o valor da obra. Uma ponte de madeira, ainda por cima. E o nome bem peculiar, Ponte Rodrigo e Cibele. Isso aconteceu no Amazonas e Bolsonaro já estava em plena campanha para tentar se reeleger. Gastou 711 mil na inauguração, na festa de inauguração. Enquanto isso, para construir a ponte, 250 mil reais. É o ex-presidente dos projetos inúteis. A única coisa que ele tenta fazer é roubar as conquistas dos outros governos, assim como no caso da transposição do Rio São Francisco, que é conquista dos governos Lula e Dilma, e o Bolsonaro tentou roubar para si os méritos. As obras que Bolsonaro deixou de legado para o Brasil, só mesmo nesse nível aqui, como a ponte de 255 mil reais, que custou 3 vezes mais só para inaugurar. Retrospectiva dos bolsonaristas em 2024. Bora lá. Primeiro, contra o fim da escala 6x1. Isso é unanimidade no meio bolsonarista. Eles são a favor da exploração para que o povo seja cada vez mais sugado pelos poderosos e submetidos a essa escala que é terrível. Defenderam os golpistas. Eles dizem que o 8 de janeiro foi uma armação da esquerda, que tinha gente infiltrada e aqueles infiltrados é que foram presos, e depois estão defendendo a anistia para esses mesmos golpistas. Não faz nenhum sentido. Foram a favor dos super salários, ou seja, das benesses, mordomias, do luxo para a alta casta de juízes, promotores e os próprios deputados e senadores que vivem nessa mamata de super salários. Também tentaram privatizar as praias e ainda estão tentando, viu? Cuidado aí que a luta do Flávio Bolsonaro para acabar com a praia pública continua. Propuseram congelar o salário mínimo até 2030. Olha que sacanagem. Querem passar a PEC do Estu, não posso falar essa palavra aqui, mas você sabe o que é, e ainda propuseram acabar com os feriados. É isso que o bolsonarismo tenta colocar em prática durante todo o ano de 2024 e com certeza vem muito mais por aí em 2025, porque essa corja só luta a favor dos seus próprios privilégios e contra o povo brasileiro. Presta atenção aí, porque vem mais tentativa de cortar direitos, de perseguir o povo em 2025 por parte do bolsonarismo. E o ano de 2024 acabou. E se a gente for fazer um balanço de 2 anos do governo Lula, gente, é tanta coisa que é difícil a gente conseguir resumir. Como Lula trabalhou esses 2 primeiros anos do mandato. Como ele mudou a face do nosso Brasil. Apesar de ter uma linha de direita contra, apesar de ter especuladores do mercado contra, apesar de ter trabalhado dentro das suas entranhas do Banco Central com gente contra, o Brasil cresceu. E eu consegui anotar algumas coisas assim para a gente fazer um balanço dos 2 anos do governo do presidente Lula. O crescimento do PIB em 2023 foi 3,2%, em 2024 3,5%, mais do que o mercado esperava. Sabe qual foi a média de crescimento do PIB de 2015 a 2022? Temer e Bolsonaro, 0,4%. Lula fez crescer 3,2% em 2023 e 3,5% em 2024, Produto Interno Bruto. A taxa de desemprego chegou a 6,1%, a menor taxa de desemprego da história do país. Nós já tivemos desemprego em 14% a 17% na época do Bozo e do Michel Temer. O aumento de poder de compra do brasileiro. O rendimento do brasileiro aumentou. Isso é um novo recorde, tá? Ficou acima de 3 mil a média de rendimento da maioria dos brasileiros. O crescimento da indústria.
A indústria cresceu 3,6% em 2024, o maior crescimento dos últimos 10 anos. E no ranking industrial, o Brasil saiu da posição 70 para 40 na produção industrial. Isso com 2 anos de Lula, tá? O crescimento de 75% de empregos na indústria. 75% de emprego na indústria, onde 55% são jovens. Pessoas jovens novamente empregadas. Surgimento o aumento, o segmento da alta tecnologia subiu 5%. A alta tecnologia no país cresceu mais do que a indústria de transformação. A tecnologia subiu 5%, a indústria de transformação subiu 3,5%. Com o programa NIB, Estímulo à Agroindústria, nós tivemos o resultado no agro, o melhor dos últimos 14 anos. Melhor dos últimos 14 anos. Eu vou deixar aqui o resumo para quem quiser ler. Taxa de investimento do Brasil, 18% do PIB. Antes a taxa de investimento era 3%, 4%. 18% do PIB está sendo investido. Lula conseguiu aprovar a reforma tributária que estava parada há 40 anos. 40 anos estava parada. Nós somos o país que tivemos o segundo maior país receptor de investimentos direto do mundo. Primeiro os Estados Unidos, segundo o Brasil. Foi o segundo país no ranking que teve a maioria dos investimentos diretos de estrangeiros do mundo. A infraestrutura, em 2022, era gasto em infraestrutura, na época do Mequetrefe, 188 bilhões. Com Lula, passou para 260 bilhões em 2024. Gente, o homem trabalhou e não foi pouco, não, foi muito. A taxa de pobreza caiu para 27,4%, a menor nível histórico também. A taxa de miséria hoje é 4,4%. Nós já tivemos mais de 30% de miseráveis, hoje está 4,4%. O Amazonas, que está todo mundo falando que agora os bolsominions estão calados, menor taxa de desmatamento dos últimos 9 anos. Pararam de roubar nossa Amazônia, tá certo? E se vocês lembram bem, né? O nosso PIB, o crescimento do nosso PIB, né? Tem a ver com a produção, tem a ver com o trabalho do nosso presidente. Se o PIB antes era 0,4%, agora está 3,5%, 3,5%. Gente, é muita coisa, certo? E Lula pegou de Bolsonaro um rombo fiscal de 800 bilhões, que Bolsonaro deixou um rombo fiscal de 800 bilhões em 4 anos. E ele nunca cumpriu o teto de gasto. Bolsonaro nunca cumpriu o teto de gasto, pelo contrário. Ele furou o teto de gasto várias vezes e deixou um rombo para o Lula. E hoje eles ficam dizendo, o déficit. Um rombo de herança. E a inflação sempre foi abaixo do que o mercado dizia. O mercado dizia, a inflação vai lá para cima. Nunca foi. Sempre foi abaixo. O programa Mover do presidente Lula fez aumentar uma produção recorde no setor automobilístico. Gente, é muita coisa. Lula trabalhou demais. E olha que o velhinho adoeceu, se internou. Não fez teatro, tá? Não fez mimimi, mas trabalhou muito. Quebrando todas as barreiras preconceituosas do mercado financeiro. O mercado dizia que o PIB não ia crescer, cresceu mais do que eles esperavam. O mercado dizia que o PIB não ia, que a inflação ia ficar descontrolada, a inflação sempre foi controlada. Qual foi a maneira deles de desestruturar o Brasil? Subindo o dólar. Só que a economia melhorou. Tanto melhorou para todo mundo, que Lula já, nas pesquisas, já mostra que ele vence de todo mundo. Entendeu, gente? Existe uma coisa chamada especulação do mercado, que tenta prejudicar a economia. Existe uma coisa chamada vida real. Novo recorde de rendimento dos brasileiros, mais brasileiros empregados, a indústria produzindo. O agronegócio nunca produziu tanto como agora nos últimos 14 anos. O projeto Mover Infraestrutura é muito trabalho. E só 2 anos. Bota mais 2 anos pro país para você ver. Não dá para ninguém. E sem furar o teto de gasto, como o Mequetrefe fez. Presidente Lula publicou um decreto que regulamenta o uso progressivo da força. Na verdade, está regulamentando uma lei de 2014. E ele diz basicamente o seguinte, que não se deve atirar nas costas de ninguém,
Por óbvio, porque essa pessoa não está oferecendo risco. E, enfim, se ela atirar contra a polícia é uma outra regra, né? Não se deve atirar em veículos que furam barreira, porque simplesmente ali dentro daquele carro pode ter alguém sequestrado, pode ter um familiar do motorista que não tem nada a ver com a situação. Esse motorista pode estar furando a barreira simplesmente porque está com o IPVA vencido, então não se justifica. E também nós temos ali o estudo de casos quando existem mortes envolvendo policiais. Algo óbvio que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Inglaterra, que acontece no Japão. Então tem uma falsa polêmica em relação a esse decreto que regulamenta uma lei de 2014. E é interessante que a gente pense o seguinte: o Brasil mata 3 vezes mais em confrontos policiais do que 15 países do G20 somados. 7 vezes mais, quase 8 vezes mais que a África do Sul, que também é um país desigual. E durante o governo Bolsonaro, policiais morreram mais do que morriam em 2021 e 2020, por exemplo. Houve um crescimento da morte de policiais em confronto. Então, pense nisso. Ninguém faz nada sozinho até a vitória sempre. Flávio Dino já cogitou, está cogitando chamar a Polícia Federal para investigar as emendas parlamentares. Quem pegou, para onde foram bilhões do orçamento público? Políticos que se apoderaram do dinheiro público sem transparência. Uma verdadeira festa, pior do que a festa da cueca. Pois é, o Dino disse que tem que acionar, porque eles não chegam a um acordo de dizer para quem foi, como foi liberado. É aquele privilégio antigo, né? Acostumado a meter a mão no dinheiro do povo e gastar do jeito que quer. Esses mesmos políticos que têm 13º, 14º salário, auxílio paletó, estão desesperados. Polícia Federal vai ser acionada para investigar as emendas parlamentares, dinheiro público sendo desviado para o bolso de políticos. E sabe quem é que está na frente desesperado? Os políticos da direita. Os bolsonaristas estão desesperados, já estão dizendo, estamos sendo perseguidos, a nossa liberdade. Essa galera quer liberdade para roubar. O bolsonarismo sempre foi isso, liberdade para provocar a anarquia que eles querem. Eles querem liberdade para roubar. Quando a Polícia Federal vai atrás dos ilícitos, das coisas erradas dessa galera, eles dizem, estamos sem liberdade. Pois é. E aí, você acha que um político que gasta dinheiro público sem dizer para onde e por quê, você acha que 5 bilhões tirado do orçamento da União para ser gasto com políticos sem transparência, ser investigado pela Polícia Federal é tirar a liberdade deles? O que vocês acham? Vocês acham que tem que ser investigado ou é simplesmente meter a mão no dinheiro e sair gastando? O que vocês acham, hein? Garanto que a direita é a favor disso. Só que nós da esquerda vamos lutar pela transparência.